Olá, boa tarde ou boa noite já. Aqui mandando os convites, vocês por aí façam a mesma coisa para o pessoal ir entrando para nossa live. Já tem gente entrando aí. Tudo bom, pessoal? Essa primavera costuma dar umas alergiazinha na gente. Hoje o nosso papo vai ser um papo bem legal a respeito da obra que eu apresentei a gente passou tempo já faz meses isso, no Salão de Arte em Vidro Curitiba 2022. Parece que foi ontem, né? Mas olha aí, a gente já está quase no final do ano. A gente falou tanto tempo, né, sobre o Ano Internacional do Vidro, que ia acontecer, um monte de coisa. Olha aí, o ano já está quase acabando. Parece mentira, né? Pois então, como nós combinamos, hoje a nossa conversa vai ser sobre a obra que eu apresentei lá, o processo criativo, como foi que eu idealizei, como foi que eu solucionei os problemas, porque vocês sabem que às vezes a gente idealiza e depois começa a aparecer os problemas, né? Pois então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então vocês aproveitem, façam perguntas, tirem dúvidas, e vou falar sobre as técnicas que eu utilizei. Oi Norma, oi Paula, o pessoal tá chegando. Que bom que vocês estão aí. Sandra. Então, eu vou dar só um tempinho do pessoal ir chegando. Quero comentar com vocês que essa semana a gente teve 2 oficinas muito legais, que eu já andei postando aí as fotos, se vocês quiserem acompanhar. Uma foi de corda seca, que é uma técnica que ela é usada na cerâmica e a gente adaptou pro vidro, para vitrofusão, e deu um resultado muito legal. E ontem a gente teve uma oficina e hoje a gente teve outra oficina sobre adaptações de técnica da porcelana para a vitrofusão, que também foi muito bacana. Eu já andei postando aí alguns resultados, depois eu vou postar mais, vocês sabem que eu vou sempre postando, né? Então vão aí acompanhando. São técnicas que vão nos facilitar para usar a vitrofusão de uma forma diferente, né? E estamos aqui já com a turma praticamente lotada para o curso que a gente vai ter de aquarela sobre vidro. Esse vai ser com a Mônica, que ela tá vindo lá da Argentina, da região das Missões. Ai, tô arrumando aqui o celular. Dá um curso bem... Oi, Jacira! Dá um curso bem legal pra gente. Então, quem ainda não se inscreveu, eu acho que ainda tem 1 ou 2 vagas. E vai estar bem bacana esse curso. E outra coisa que eu quero comentar com vocês, estou dando os avisos. Assim, estou dando tempo de vocês chegarem. Outra coisa que eu quero comentar com vocês é que, em função desse curso da Mônica que a gente está organizando, teve gente que mora longe e disse: já que não dá para avisar tão em cima da hora, porque as passagens compradas em cima da hora ficam muito caras. Pessoas que geralmente vêm de longe, né? Então, eu estou me programando agora, já fechando a agenda para o ano que vem. E aí eu vou postar, vai aparecer assim, agenda para o ano que vem, sim, justamente para o pessoal que mora longe, que quer se organizar, porque já para o início do ano a gente vai trazer uma baita de uma artista também da Argentina, que tem sido bem premiada e recebido bastante menções em salões, em bienais, que é a Teresa Pudi. Ela vai nos ensinar uma técnica bem legal de pasta de vidro. Então, a gente tinha pensado em trazê-la agora, em novembro, mas ela vem no início do ano, tá? Então, eu vou começar a avisar para vocês, assim, com o tempo, para vocês poderem se organizar. E a outra oficina que a gente vai ter agora, mas que também, essa não vai dar para avisar com muito tempo, vai ser a oficina com a Lu, que a gente vai fazer a técnica da corda seca na cerâmica, tá?
Foi com ela que eu aprendi a técnica e adaptei para o vidro. Só que ela está vindo aqui no nosso ateliê e vai dar a técnica sobre a cerâmica mesmo, tá? Então vai valer muito a pena, vai estar bem legal essa oficina. Essa eu já vou começar a postar agora. Eu espero, às vezes, não vou postando assim com muito tempo de antecedência, porque senão as pessoas se perdem um pouco nas datas. Então, eu vou começar agora já ir postando, tá? Para vocês poderem ir se organizando. E então vamos lá. Eu fiz uma coisa aqui. Meu Deus, o que eu fiz aqui? Mel, socorro. Gente, será que vocês estão aí? Só eu não tô? Aqui, voltei. Eu comecei a mandar aqui, não sei o que eu fiz. Eu sendo eu, tá? Olha. Oi, Vanéia, oi, Nath. Então vamos lá. Então a proposta agora, eu tô assim, agora, não sei o que eu tinha apertado ali que eu não conseguia mais ver nada. Ai, que horror. Então, Norma, olha só, a pessoa tá dizendo que tá com saudade das tuas lives. Eu também, da gente dar risada, viu? Então, quando você quiser voltar aí, eu tô disponível. Bom, então, para quem não tá acompanhando, né? Toda vez eu falo a mesma coisa. Nós estamos comemorando o Ano Internacional do Vidro. E com essa comemoração, tá tendo um monte, já arrumei, Mel, obrigada. Mel apareceu ali para dar o socorro. Estamos organizando um monte de eventos, tá? Nós tivemos há uns 3 ou 4 meses atrás, eu nem me lembro qual foi a data exata agora, o Salão de Arte em Vidro em Curitiba. E ali eu apresentei uma obra que se chamou O Livro do Poeta. E hoje eu vou falar com vocês, vou conversar com vocês sobre essa obra, como foi que ela foi pensada, como ela foi idealizada, como eu solucionei algumas questões, alguns problemas, né? E aí a ideia era essa um pouco, já que a gente andou falando já das obras que eu levei lá para Costa Rica, né, do vestido, a gente conversou um pouco a respeito disso, e como o pessoal gostou e andou perguntando, eu falei, vamos embora lá falar sobre essa obra do Salão de Arte. Então, esse livro, ele surge assim, eu estava procurando alguma coisa, porque na verdade eu não tinha ideia do que eu queria, do que eu podia fazer, do que eu podia levar, enfim, pela questão do tamanho, pela questão do peso, tinha que mandar as obras, né? Tinha que mandar para Curitiba, apesar de que era bem mais fácil, né? Porque era um envio nacional, quando é um envio internacional é um pouquinho mais complicado, né? Então, o que eu fiz? Bolei alguma coisa que desse para transportar, né? E que fosse acessível. Esse livro, ele tá feito todo em vidro. Eu fiz várias técnicas nele, tá? Eu utilizei, dentro da técnica da vitrofusão, eu utilizei modelagem, eu utilizei fusão, depois eu utilizei técnicas de acabamento, eu utilizei jateamento, eu usei serigrafia sobre vidro, eu usei aplicação de ouro, usei a técnica do casting por laminação. Então foi assim uma combinação de coisas, de técnicas, e foi uma coisa bem bacana de fazer. As páginas do livro, deixa eu ver se aqui eu acho, eu separei assim bem de pertinho algumas imagens aqui. As páginas do livro, se vocês observarem, elas são bem fininhas, e eu fiz com vidro de 2 milímetros, porque eu queria
dar essa impressão de leveza que, na verdade, eu consegui graças a esse vidro tão fininho, tá? Eu usei vidros de janela, vocês sabem que 99% do meu trabalho é com vidro de janela, né? Vidro float, vidro nacional, então eu trabalhei com vidros de 2 milímetros, cortei o vidro e preparei um molde bem orgânico e foi um molde só para aquilo mesmo. Eu fiz com manta, aquela manta mole, não endureci, não fiz nada, eu só dei um movimento. Sabe quando quando as folhas de papel molham e secam assim meio amassadinha? Essa era a ideia que eu queria dar, porque a impressão que eu queria dar era que era um livro mesmo manuseado, um livro de anotação. Sabe esse caderninho que às vezes a gente tem assim na bolsa, que a gente vai anotando ideias quando anda por aí, que vê? Pois então, a ideia é que fosse assim, tipo um livro de rascunho do poeta, onde ele anotava todas as suas, fazia todas as suas anotações, né? E aí, ó, aparece, essa foto não ficou muito boa, deixa eu ver outra aqui, que eu quero mostrar a parte onde aparece a serigrafia, aí aparece bem. Então, eu fiz algumas folhas planas, algumas folhas que não estavam molhadas e outras folhas com o movimento. Aí eu peguei o plumim, a caneta, essa caneta que o pessoal usa para escrever na porcelana, e tentei escrever e não ficou legal, porque na verdade eram poemas longos, né? Eu escolhi alguns poemas que eu gosto muito. A minha homenagem foi a Vinícius de Moraes, que eu adoro de paixão, né? Então eu fiz, né, o soneto da fidelidade, o velho e o mar. Então eu fiz vários poemas que eu gosto e eu comecei a escrever. Só que não estava ficando legal, a letra não estava ficando bacana, eu não estava acertando na carga, não estava ficando bom. Aí o que eu fiz? Eu escolhi uma fonte de letra e mandei fazer os adesivos, né, em serigrafia para colocar os decalques. Então eu mandei fazer os decalques com as escritas que eu queria, né, com os poemas que eu queria, e apliquei esse decalque sobre as peças de vidro. Fiz numa queima só praticamente, porque a temperatura era bem, a curva de temperatura era bem simples de fazer, né? Então eu fiz numa só queima essa modelagem com aplicação da serigrafia. Quando saiu do forno, já saiu modelada e foi aí que eu fiz então a aplicação do jato de areia. Aqui dá para ver bem direitinho, né? Então, pela parte de trás da folha, né? Eu levei para uma vidraçaria e eles fizeram jato. Normalmente eu faço o fosqueamento das peças eu mesma, só que nesse caso não dava para fazer porque a peça já estava modelada, então eu não conseguia fazer o jateamento manual. Então eu levei para ser feito no jato de areia. Por que eu fiz o jato? Porque quando saiu do forno, as escritas não ficavam bem visíveis, né? Aí o que eu fiz? Antes de levar para o jato, eu experimentei pintar a folha com o vidro com um esmalte branco, para ver se eu dava a sensação da folha de papel. Mas aí eu não gostei. Eu achei que não ficou legal, não ficou assim, ficou muito pesado o resultado. Acabou que eu nem guardei nenhuma, podia ter guardado alguma para mostrar, né? Mas não, o resultado final eu não gostei. Uma sugestão que eu dou para vocês é quando vocês estiverem fazendo um projeto assim, façam, por exemplo, nesse caso, né? Eu não sabia como é que eu sabia que eu queria o livro, mas eu não tinha certeza de como eu ia poder fazer esse livro, né? Então, a gente vai resolvendo um problema de cada vez, né? A questão da escrita, eu fiz testes, aí não gostei, aí lembrei que eu podia fazer com a serigrafia, mandei fazer a serigrafia, aí eu tive a questão do fundo, que eu não estava gostando transparente. Aí o que eu fiz? Experimentei aplicar com o fundo pintado, mas também não gostei, porque eu achei que tirou. Por um lado eu consegui a leveza na folha fazendo
com um vidro bem fininho e fazendo com aquele movimento, mas por outro lado, quando eu pintava, eu tirava essa sensação de leveza. Então eu fui experimentar com um jato. Eu falei, será que fazendo com jato vai ficar bom? Eu lembrei uma vez de uns relógios e umas peças que eu tinha feito dessa maneira, né, dando jato, e tinha dado uma aparência muito bacana. Então eu optei por essa alternativa. Aí eu falei, bom, como é que eu vou montar esse livro, né? Aí, gente, eu peguei todas as folhas, eu acho, aqui dá pra ver bem direitinho, aqui não dá pra ver a escrita, mas não é a escrita que eu quero que vocês vejam. Aqui eu peguei, né, e fiz uns furos, folha por folha, medi, porque o que acontece, elas tinham que ter o buraquinho exato para eu poder fazer, passar aquele, como se fosse um espiral, né? Que eu fiquei pensando, como é que eu vou unir essas folhas agora, né? E outra, tinha que ser alguma coisa que desse para eu enviar, porque, né, tinha que fazer o transporte ainda. Aí eu fiz o furinho com a Dremel, com água, com a ponta diamantada, bem pequenininho, para poder fazer a montagem aí do livro, né? Deixa eu ver se aqui, eu acho que nessa aqui. Tô procurando aqui um lugar que dê para ver melhor, para vocês poderem ver. Aqui, olha, ali dá para ver, não sei se vocês conseguem enxergar, que tem ali tem os espirais, né? Eu fiz 4 furos por folha e aí tinha que coincidir. Aí eu comecei a montar, aí eu falei, bom, isso aqui tá assim, eu falei, eu queria que tivesse assim, né, uma coisa assim mais chamativa. Achei que, como não tinha nada de cor, eu queria dar alguma realce. E fiquei com ele ali, né? Não terminei de montar. Eu falei, o que eu vou fazer? Aí esses que vocês estão vendo aí sobre a mesa, a minha ideia era que parecesse como se fossem papéis rasgados. Tipo, escrevi, não gostei, peguei, rasguei e ficou ali, né? Na verdade, eu queria ter feito alguma coisa que pudesse ser, né, amassado e colocado ali, mas não deu tempo, porque aí já seria uma técnica mais, eu tinha pensado em fazer de repente em pasta de vidro, ou fazer de casting, e aí não o tempo que a gente estava com muita coisa e eu acabei não tendo tempo, então eu botei só esse como papel rasgado. Aí eu falei, mas tá faltando mais alguma coisa nessa montagem, né? Aí o que eu resolvi fazer, eu digo, eu vou fazer um livro mesmo, né? Como se fosse o livro sobre a mesa. Aí o que eu fiz? Eu, utilizando conhecimento de outras técnicas, eu peguei um livro mesmo de verdade e fiz um molde. Eu fiz um molde de silicone, tá? Porque eu queria repetir o livro, né? Eu queria ter a opção, eu peguei um livro, passei um desmoldante nele, fiz a aplicação fiz a estrutura de gesso, depois fiz o molde de silicone, né? Aqui eu vou mostrar para vocês a estrutura, né? Do molde, do contramolde. Aqui estão as duas peças juntas, ó. O molde e a peça em si, né? O objeto feito no molde. Para depois fazer o quê? Poder fazer essa peça, né? Tirar o molde e fazer esse molde como uma caixa para colocar as peças de vidro e fazer a montagem, fazer a modelagem que eu fiz com a técnica do casting por laminação. Como é isso? Aqui o molde, né? Claro que não foi, esse não foi o molde, porque o molde quebrou, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui que eu tenho. Cadê? Não tá aqui. Não tá aqui, eu achei que eu tivesse salvado. Quando eu fabriquei o molde. Então aqui, ó, eu tenho a colocação dos vidros já. Essa técnica da laminação, a gente trabalha também com vidro nacional. Eu tirei o estanho do vidro, eu apliquei um ácido, né? Tirei o estanho dele e aí fui empilhando vidros de 3 milímetros.
até chegar na altura que eu queria. E quando ele derreteu e fusionou, ele assumiu o formato do livro. Só que daí quando ele saiu do forno, eu achei que ele estava sem graça. Não tirei foto, nenhuma foto dele logo que ele saiu do forno, tá? Eu já tirei foto dele depois com a borda dourada, que foi a finalização que eu achei que ficava mais interessante, né? Então, quando finalizei, eu fiz uma outra queima, passei ouro líquido nas bordas do livro e passei do livro em si, né? E depois passei também nas folhas. Então, as folhas sofreram também uma outra queima. Aqui vocês conseguem ver, ó, na borda. Essa aplicação de ouro eu fiz, umedeci a ponta do dedo, né? Com ouro líquido, né, que se usa na porcelana, assim como ele veio do vidrinho. E passei, limpei bem o vidro, né? Ele tinha que estar bem limpinho. Limpei, lavei, depois apliquei álcool, deixei ele bem limpinho. Passei e fiz uma outra queima. Então, essas peças têm 2 queimas, cada uma delas, né? Inclusive o casting. E aqui vocês conseguem observar bem, ó, o vidro de lado, como ele ficou. Eu achei que ficava mais interessante, né? Um livro antigo, a ideia é que fosse um livro antigo, então normalmente eles tinham, né, essa lateral. Então foi por isso, aqui vocês conseguem ver bem, ó, como ele fica o vidro. Ele assume exatamente o formato do molde, né? E o molde que foi feito de silicone, né? Aqui vocês têm os dois juntos, olha aí, ó. Eu tirei uma foto bem pertinho para vocês verem como fica igualzinho, né? É a repetição. Essa técnica do casting, eu poderia ter feito desse jeito que eu fiz, né? Por laminação, ou também eu poderia ter feito com uma técnica que a gente faz com... como é que se diz em português? Por colada, eu digo, eu coloco um cadinho, coloco os vidros ali, o vidro derrete e se acomoda dentro do molde. Mas, na verdade, eu tava com um pouco de pressa e achei que por laminação ia me dar um resultado mais rápido e optei por essa técnica, né? Mas poderia ter sido utilizada outra maneira. Aí eu vou falar com vocês agora sobre a questão da embalagem. Na hora de embalar, vocês estão vendo que o vidro tem todas as separações, né? Ah, sim, a montagem. Fiz os furinhos, né? E aí comecei a procurar. Não tinha nada que eu pudesse usar ali. Eu queria colocar espiral mesmo, mas não consegui uma maneira de fazer. Aí eu tinha um álbum antigo de fotografia. Olha, se será antigo, que era dos meus 15 anos. Eu tirei, deixa eu ver se tem outra foto aqui que dá pra ver melhor. Eu acho que aqui tem uma. Aqui, ó. Vocês estão vendo o douradinho aí? Isso aí eu tirei do espiral do álbum de fotografia dos meus 15 anos. Porque assim, era o que eu queria, né? Que tivesse alguma coisa em dourado. E aí eu fiz a montagem. Só que antes de fazer isso, gente, eu precisava realmente que esse livro ficasse firme, né? Então, o que eu fiz? Há muito tempo atrás, eu fiz um cursinho rápido de encadernação. Então, eu usei com fio de nylon, né? Eu fiz o mesmo tipo de amarração, passando ali pelos furinhos, que eu tinha aprendido a fazer nesse curso, né? Em papel mesmo. Fiz e depois que eu terminei, eu botei uma cola para vidro em cada um dos orifícios para ficar firme. Então, esse livro eu não tinha mais como fechar, né? As folhas estão assim, elas têm um certo movimento, eu posso deixar um pouquinho mais aberta, um pouquinho mais fechada, mas elas não têm como fechar, nem como abrir muito mais, é isso, né? E aí depois disso eu coloquei o espiral ali, né? Ou seja, o espiral não tá fazendo espiral, é uma espiral colocada, é fake, colocada ali só para dar finalização. E aí na hora de acomodar esse livro para mandar, que é outra questão que a gente tem que ter muito presente quando a gente envia alguma peça para alguma exposição ou para algum cliente, né, gente? A embalagem é tudo. Às vezes a gente fica, eu não vou botar muita coisa para não ficar muito pesado, porque vai ficar caro e a gente acaba perdendo a obra, tá?
Então, entre as folhas aí, além de eu passar plástico bolha em cada uma das folhas, eu fiz assim, eu fiz como se fosse sei lá, aqui tava o vidro, né? A folha, eu fiz assim, ó, em cada uma delas, eu fiz como se fosse um envelopezinho, né? E além disso, entre uma e outra, eu coloquei uma placa fininha de isopor. Bem fininho o isopor, que acho que deve ter uns 5 milímetros, eu acho, de espessura. E fui colocando entre folha e folha para poder mandar essa obra, né? O resto das coisas foi fácil, porque o livro, o maciço, era só embalar, né? Mas a questão pior foi essa aí. Então, fiz isso, coloquei numa caixa que cabia exatamente, não tinha jogo, não tinha movimento, não tinha nada, ela cabia exatamente ali. E a peça chegou intacta, voltou intacta também, então foi bom, porque a embalagem que fizeram na volta também chegou bem. Então foi tudo ótimo, né? Foi tudo ok. Aqui eu tenho umas mensagens que eu vou ler. Aqui, já que achei muito mais complicado do que o da Bienal, só que está contigo de volta. Sim, esse aí, ele foi mais complicadinho, sim. O da Bienal foi um trabalho de repetição, né? Era a partir do momento que você faz, que você idealiza, é só você repetir. Esse aqui, ele teve problemas que eu precisava solucionar para fazer a montagem, né? Eu brinco que nesse aqui o penso teve que funcionar mais, né? Aquele lá foi mais complicado a montagem, né? Porque ao ser uma instalação daquele tipo, eu tive que chegar lá e montar. Essa aqui já foi pronta, né? Eu mandei uma foto de como ela precisava ser colocada na mesa, né? Não deixou de ser uma instalação também, né? Porque não era uma peça única. Aí peguei um vidrinho antigo, esse era um vidrinho bem antigo que eu tinha, não lembro nem de que. Botei uma tinta, a caneta também de pena é uma caneta antiga, né? Então a ideia justamente foi essa, né? De passar essa ideia de antiguidade, né? De uma coisa que foi feita há muito tempo atrás, que o poeta, que o artista naquela época estava fazendo seus rabiscos, escrevendo as suas notas e anotou ali naquele livro. Quando você queimou o ouro, não perdeu a têmpera? Olha, na verdade, o ouro a gente pode queimar a 500 e poucos graus, né? Então não chega nem a temperatura, né, de amolecimento, nem de perder a têmpera, não teve problema. E na verdade também não era um vidro temperado, né? Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, não sei o que você quis perguntar com isso, né? O ouro você pode aplicar, eu liguei para o pessoal da porcelana, para uma amiga da porcelana, ela me disse, você pode queimar em 500 e poucos graus, né? Então eu apliquei depois e levei a uma temperatura bem baixinha, não precisou nem fazer alívio de tensão, não precisou. E como a primeira queima estava bem feita, o vidro não quebrou, não teve nenhum problema. De fato, eu sempre digo, né, que eu tenho vidros float que eu coloco, já queimei 3, 4 vezes o mesmo vidro e eles saem impecáveis, não tem problema. Bom, aqui a Paula está dizendo que para nós vidreiros foram usadas muitas técnicas. Esta obra espetacular. Obrigada, Paula, obrigada. Sim, foi usada várias técnicas, é verdade. Como técnica, essa obra aqui, ela tem fusão, modelagem, ela tem aplicação de ouro, ela tem utilização de serigrafia e ela tem casting, né? E a outra foi só pasta de vidro, né? Foi só a repetição daquilo, né? Claro, eu fiz o vidro, pintei, eu triturei, eu fiz as fritas, né? Também foi um trabalho elaborado, mas eu acho que esse aqui é um trabalho que tem mais técnica, né? E foi bem legal. Ele tá guardadinho ali como lembrança. Pena que às vezes são peças que a gente não tem. Oi, Regina, tudo bom? Às vezes são peças que a gente não tem como deixar exposta, né? Porque eu fico pensando em como seria ter isso aí exposto, ficar limpando, ficar cheio de pó, né? Uma peça que a gente prepara para exposição.
Mas enfim. Então, era isso. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta, se vocês têm dúvida. Essa peça foi bem elogiada, assim, o pessoal gostou bastante. Eu fiquei bem feliz, porque na verdade a gente nunca sabe se vai agradar, né? Se não vai. Essa história de que a gente, mas eu faço o meu trabalho para mim, a gente faz a obra, o artista faz a obra para ele. Não, mentira. A gente faz pra gente, mas a gente quer que as pessoas gostem também, né? É uma satisfação quando você está participando de um evento e alguém se aproxima e diz, amei sua obra, que legal, que interessante. Então, eu acho que isso... Oi, Maria Lúcia! Então, eu acho que isso é bacana, né? E foi uma peça, assim, foi bem elogiada. Eu fiquei bem satisfeita. Gostei de fazer, né? Apesar das encrencas, que eu levei mais tempo, né? Solucionando os problemas do que fazendo em si a obra, né? Mas eu gostei bastante. E com relação a isso, eu também queria comentar algumas coisas com vocês, que eu vou ser repetitiva, sim, porque às vezes acontecem as coisas e o pessoal fala assim, mas eu não fiquei sabendo, você não falou, falei. É que às vezes as pessoas esquecem. A gente já tá com a programação dos próximos anos. A Bienal de 2024 vai ser no México. A Bienal de 2026 vai ser no Brasil, em Curitiba. E nós temos também algumas coisas que vão acontecer nesse meio tempo, tá? A gente está com a ideia, né, de fazer o Salão de Arte em Vidro todos os anos, né? A Bienal é uma coisa, o Salão de Arte em Vidro é outra. Então, se programem, se organizem, o pessoal aí da área do vidro... vão tendo peças prontas, vão fazendo, não postem, porque tem muitos eventos que pedem que a peça seja, que não tenha sido apresentada, né? Então, façam peças e guardem, não mostrem, não postem nas redes sociais. E vão se organizando, vão trabalhando para isso. Tem umas alunas que às vezes a gente estava conversando semana passada, disse assim, mas eu não tenho nada como para apresentar numa exposição. E aí eu comecei a mostrar, né, as fotos do que tinha sido apresentado na exposição, no salão, do que tinha sido apresentado na Bienal. E elas se deram conta que elas têm conhecimento como para apresentar um trabalho daquele tipo, daquele nível, enfim. Então, a minha sugestão é, gente, busquem informação, busquem conhecimento, invistam em conhecimento, tá? Já seja fazendo pesquisa, fazendo cursos online, fazendo cursos presenciais. Eu acho que eu sou uma prova viva disso aí. Eu faz mais de 20 anos que eu trabalho com a técnica e eu continuo fazendo curso. Cada vez que aparece alguma coisa interessante que eu acho que possa contribuir para o meu conhecimento, às vezes até são coisas que você já faz, mas alguém faz de uma maneira diferente. Então, isso contribui, isso é crescimento. Estar com pessoas que falam o mesmo idioma, como eu digo, vidro, né? Por exemplo, pessoas que de repente não participaram nem da Bienal expondo e nem do salão, mas foram, né? Olha, eu não vou expor, mas eu vou, porque eu quero ver como é. Eu quero ver, porque quando eu quiser participar, eu já sei como funciona, eu já sei como é, né? Como apresentar, enfim, isso é muito bacana. Eu acho que é que nem quando a gente vai fazer o vestibular e a gente diz assim, eu ainda não terminei o segundo grau, mas eu vou fazer a prova só para sentir, só para ver como é que é. Acho que todos fizemos isso, né? Então é bem por aí, a gente faz, a gente vai para sentir. Então conversem com as pessoas, façam curso, invistam. Olhem, eu sempre dou a referência do Pinterest. Gente, vocês colocam palavras-chave, aí vocês vão ver a quantidade de ideias legais que vocês vão ter, que vocês vão poder se enriquecer, ilustrar. Enfim, salvem uma pasta e botem ideias de obras para exposição e ali vão salvando as coisas. E quando vocês menos esperarem, vocês vão ver que a ideia surge e vocês vão ter um trabalho pronto para não serem pegos de surpresa, porque é horrível quando a gente tem que trabalhar assim, em cima do laço, correndo, porque aí é aquela história, né? Quando eu não estou muito inspirada com uma coisa,
eu deixo ali o trabalho a meio andar em cima da mesa do ateliê, às vezes aquilo ali fica um mês rolando por ali, até que chega uma hora que eu digo, já sei como é que eu vou fazer. Então, se vocês fazem com tempo, vocês vão ter tempo de fazer essa pesquisa, né? Vão ter tempo de brincar e achar a solução. A Maria Lúcia está dizendo que ela teve a oportunidade de ver o trabalho. Ai, obrigada, que bom que você gostou. Ela viu pessoalmente lá na exposição. Então, a minha sugestão é essa, que vocês comecem. Olha, a Thaís está dizendo, eu sou a prova disso. Escrevi a minha peça e fui selecionada. Isso é muito bom. A Thaís é aluna do nosso curso online de vitrofusão. E eu fiquei muito feliz quando eu a vi lá, quando a gente se encontrou, foi muito bacana. E é isso, aquela história, eu não estou preparada ainda, eu não tenho gente. A gente só sabe se vai estar preparada se apresentar. A gente nunca vai, ninguém vai bater na porta do ateliê, na porta da casa da gente e dizer assim, olha, você está preparada. A gente tem que ir mostrar, tem que conversar, tem que ir à luta. Então façam isso, se programem. Eu já estou passando para vocês aí as programações, falando o que vai ter. Já falei de mais 2 bienais, já falei de salão e além de outros eventos menores, né, que vão acontecendo sempre. Vocês viram que eu estou sempre postando, então fiquem ligados aí nas minhas redes sociais, acompanhem, porque eu estou sempre postando. Tanto nos stories aqui como no feed, no canal do YouTube, eu sempre posto as informações para vocês saberem. E falando de postar informação, sexta-feira nós vamos ter uma live com a Karina Del Sávio. A Karina, ela é a coordenadora da área do vidro da Secretaria de Cultura e Educação da Municipalidade de Berazategui, que é um grande centro, uma grande escola vidreira aqui na Argentina, em Berazategui. E com ela e com a Ruth Moreno. Então, nessa conversa, o que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre o salão que está tendo lá em Berazategui e ela vai mostrar, eles acabaram de inaugurar um museu do vidro, gente. Então, isso aí a gente vai fazer uma live na sexta-feira falando sobre isso. Na época que estavam solicitando, que estavam disponíveis as inscrições para esse salão de arte lá de Berazategui, eu postei aqui nas minhas redes sociais. Os brasileiros poderiam ter enviado as suas obras, tá? Não era a nível nacional, qualquer pessoa poderia ter participado. Então, eu espero vocês na sexta-feira. Vai ser às 17 horas, vai ser um pouco mais cedo, porque o museu fecha, né? Então a gente tem que pegar, fazer a live enquanto estiver aberto. E que mais? Que outro aviso eu tenho para dar para vocês? Eu acho que era isso. É só que então que vocês fiquem ligados aí nas redes sociais para vocês saberem as informações. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa sobre a técnica que eu utilizei aí na obra, fiquem à vontade, vocês sabem que eu sempre respondo. E outra coisa, a gente está finalizando o curso de moldes, né? Vocês viram que aí nessa técnica eu utilizei conhecimento de fabricação de molde, que é muito importante quando a gente quer já fazer uma técnica mais avançada, né? Um caixa, uma pasta de vidro. Então, a gente já está na parte final, né? Editando, fazendo as partes escritas, e eu acho que estourando daqui a uns 15 dias ele já vai estar disponível, mas a gente sempre faz o lançamento aqui nas redes sociais, né? E vocês vão poder acompanhar. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Vou encerrar aqui a live, vai ficar salva aqui por 24 horas e depois a gente manda lá para o YouTube, como a gente tem feito sempre, tá? Então,